que Ele colocou em meu coração, Ele possa ministrar em minha vida e também possa ministrar em seu coração. Essa noite é uma noite especial. É especial porque estamos aqui. É especial porque Jesus está aqui. E antes de nós chegarmos nesse lugar, o Senhor já estava aqui. E Ele já havia preparado esse ambiente, já havia limpado esse ambiente espiritualmente falando, para que a graça dele fosse manifesta em nossas vidas essa noite. Então, você é muito bem-vindo, você é amado e você é querido do Pai. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus agora. Meu Deus, nós somos gratos a Ti essa noite. Somos gratos porque até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe, em meio às muitas lutas, Senhor Deus, da vida, as situações que a vida nos apresenta, o Teu amor, o Teu cuidado tem nos tornado cada dia mais constantes em Ti. E essa constância nos leva a ter uma maior santidade, uma maior proximidade, uma maior unidade com o Espírito Santo. E nessa noite, em nome de Jesus, se há entre nós pessoas que estão feridas pela vida, por amigos, por líderes, por pastores, por igrejas, que o Senhor possa operar o milagre da cura das emoções essa noite, em nome de Jesus. Eu lhe peço, Senhor, que o Senhor possa curar as emoções, possa limpar a mente, que o Senhor possa nesse instante, com o Teu Santo Espírito estar entre nós, e o Teu Santo Espírito estando entre nós, pegará as nossas orações e levará até o Pai, e as transformará em gemidos inexprimíveis. Então esta noite, Pai, em nome de Jesus, habite entre nós, que o Teu poder, que a Tua graça, que a manutenção do Teu Espírito seja sobre as nossas vidas. Nós nos rendemos ao Senhor nessa noite, nós nos entregamos ao Senhor essa noite, e nós fazemos isso, Pai, em nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga amém, diga graças a Deus aí, aplauda o Senhor e tome o seu assento aplaudindo a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez agradecer a você que está nos visitando a primeira vez, você que já é membro da igreja e está aqui entre nós nesta noite. Seja bem-vindo. Abra sua Bíblia também no livro de Marcos, capítulo de número 5. Marcos, capítulo de número 5. O versículo que nós vamos ler é o versículo de número 21. Marcos, capítulo 5, versículo de número 21. Eu peço que você acompanhe comigo. Marcos, capítulo 5, versículo de número 21, em nome de Jesus. Amém? Você encontrou? Amém? Aleluia. Marcos é fácil de encontrar. Está no Novo Testamento. É o segundo livro do Novo Testamento. Marcos capítulo 5, versículo de número 21, em nome de Jesus. Eu vou ler, a leitura é um pouco extensa e eu quero a sua atenção. E você que está vindo a primeira vez, nós temos uma regra, e você que já é da casa, conhece a regra. Pastor, qual é a regra? Se alguém falar com você, você fala: não fala comigo não, eu quero ouvir o que Deus vai falar ao meu coração. Então abre o seu coração, Deus vai falar com você. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 21. Acompanhe comigo, diz assim. Eu estou usando a versão ACF, Almeida Corrigida e Fiel. E o texto diz: e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste.
Eu estou no versículo de número 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E o 31 diz que: e disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, nem a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. O verso 39 diz: e entrando disse-lhes: por que vós alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, isso é, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Amém? Amém? Aleluia. Você está comigo? Amém? Quero mais uma vez cumprimentá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, é muito bom mandar mensagem para você. Se você receber uma mensagem e não tiver escrito lá graça e paz para o seu coração, alguém está passando por mim, é fake. Não aceita, porque é fake. Nos dias atuais nós estamos vivendo em momentos difíceis da vida. Estamos sendo adoecidos em todas as áreas de nossas vidas. Sofremos adoecimento inclusive na alma. Sofremos traumas, somos carregados desses traumas. Feridas, medos, rejeições, marcas que a vida vai nos impondo e nos ferindo. E hoje eu quero trazer a história de duas pessoas, histórias que se cruzam. Histórias de um homem e de uma mulher que provavelmente não se conheciam. A primeira história é a história de Jairo, um homem de uma posição, respeitado, chefe da sinagoga, porém um homem desesperado. A segunda história é a história de uma mulher com fluxo de sangue, e a Bíblia não fala o nome dessa mulher, mas diz que é uma mulher marcada por vergonha, por rejeição, por sofrimentos. Marcos nos diz que independente da classe social, independente de nos identificarmos como Jairo, ou de nos identificarmos como a mulher do fluxo de sangue, Marcos nos deixa claro em seu relato que todos nós precisamos de Cristo Jesus. Todos carecemos dele. Todos precisamos da real transformação que Cristo pode gerar em nossas vidas.
E aí eu começo falando de Jairo. Sabe, Jairo, o evangelho de Mateus, o evangelho de Lucas e o evangelho de Marcos traz a história de Jairo. Fala de um homem que vai até o encontro de Cristo buscar socorro para sua filha que estava enferma, e a enfermidade era para a morte, uma vez que ele diz: a minha filha está à beira da morte, está a morrer. Mas quem era Jairo? Quem é Jairo? Se você buscar o significado do seu nome, Jairo significa Deus ilumina, ou Ele, o Senhor, iluminará. Chefe da sinagoga, era um pastor, era um homem que cuidava das atividades da igreja, da administração da sinagoga, era um homem religioso, era um homem que frequentava os cultos, era um homem que fazia as leituras da Torá ou Pentateuco, são os primeiros livros do Antigo Testamento. Era um homem que tinha um notável saber dos livros da Torá. Ele tinha uma enorme preocupação com a comunidade judaica, ele tinha uma preocupação com a religião. Ele era um homem de prestígio, um homem socialmente respeitado, um homem que era influente, era um homem religioso. Ele era tanto influente na sua comunidade, quanto ele era influente na sua igreja. Era pai de uma única filha. Pastor, a Bíblia não fala isso? O mesmo relato, lá no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 42, diz que essa jovem era sua única filha. Então Jairo era um pai que vai em busca de socorro pela sua única filha, uma filha de 12 anos. Sabe, esse número 12, ele tem uma correlação extremamente importante na Bíblia. Nós falamos das 12 tribos de Israel, nós falamos dos 12 apóstolos, nós falamos 12 anos dessa menina. Há muita correlação com este número 12 na Bíblia. O 12 aparece representando governo, 12 aparece representando autoridade, 12 aparece representando formação de identidade. E aqui há uma menina de 12 anos, na sua juventude, no início da sua fertilidade. Para os judeus, ela já estava entrando na fase adulta, já estava podendo entrar numa fase em que ela poderia contrair o matrimônio, conforme a cultura judaica do primeiro século. E Jairo então vai buscar auxílio do Senhor Jesus, desesperado, porque a sua filha estava prestes a morrer. Sabe, talvez você que não é pai, e nem pai ou mãe espiritual, você que não é mãe, talvez mãe espiritual também não seja, não consegue ter a dimensão do que Jairo estava fazendo. Jairo estava desesperado. Então, como líder religioso, a primeira coisa que ele faz é romper os lacres, os protocolos da religião. Um líder da sinagoga vai procurar um líder menor. Isso é romper os lacres da sinagoga, é procurar alguém menor. Isso tem uma correlação tão profunda com o reino dos céus. A Bíblia diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. Sabe, Jairo consegue entender que para ele alcançar aquilo que ele foi buscar, ele tinha que sair dos protocolos da religiosidade, buscando refúgio em Deus. A súplica de Jairo era profunda. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor. E você que é da promessa já sabe o que é clamar. Você entende o que é clamor. Oração é uma coisa, intercessão é outra coisa, e clamor é outra coisa. Sabe, você pode entrar no teu quarto, e você pode sentar na tua cama, e você pode levantar da tua cama, e você pode ajoelhar, e você pode no meio da oração dormir. E aí você acorda e fala: eu acho que eu dormi, Deus. Eu tenho só uma ligeira impressão que eu dei uma cochilada. Isso é oração. E o Pai que está sentado ao teu lado vai receber essa oração com muito amor. Intercessão é você se colocar na pele de alguém, é você clamar intercessoriamente, ou orar
intercessoriamente, se colocando na pele de alguém. Mas clamor é grito, é algo ensurdecedor, é deixar de lado a vergonha, o protocolo, é deixar de lado a timidez e gritar alto: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Aquele que é pai e que já teve um filho internado sabe o que eu estou dizendo. Sabe o que é, no meio de uma sala ou de uma recepção de hospital, não se preocupar com nada nem com ninguém, muito menos com segurança do hospital, e você gritar alto: Deus, tenha compaixão, é o meu filho e ele é uma promessa, e esta promessa não vai se esvair hoje. Isso é clamor. E aquele homem procura Jesus, revelando dor, porque o clamor é acompanhado de dor. Amém? Amém, sim ou não? Dor. O clamor é acompanhado de urgência, mas o clamor precisa ser acompanhado de fé. Sabe, o verso 23 diz: e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. E ele diz: rogo-te que venhas e imponhas as mãos para que sare e viva. Aqui há uma verdade implícita extremamente poderosa. Jesus não precisava ir lá. Jesus não precisava. Ele poderia, da onde está, ele dizer: ser curada. Mas Jesus escolheu ir com Jairo. Isso precisa falar com você de alguma forma. Isso tem que tocar em você de alguma forma. Jesus está escolhendo ir com você em sua jornada. Você não está só. Você não está só. Por mais que Satanás coloque mentiras em seu ouvido, dizendo: ei, escute só o que eu vou dizer. Por mais que o diabo coloque mentiras em seu ouvido, dizendo: você está só, você foi desamparada, você foi abandonada, Deus manda te dizer: eu tenho caminhado contigo. Aleluia. E então ele fala algo em Marcos 5:23, para que sare. Eu gosto dessa palavra. O verbo aqui no grego é zoso. O verbo no grego aqui significa zoso. E zoso significa o que, pastor? Significa cura física, salvação integral, espírito, alma e corpo. O que ele estava falando para Jesus é: eu não quero somente que a enfermidade vá embora da minha filha, eu quero que a minha filha seja curada fisicamente, mas que a salvação integral venha na vida dela, que o corpo, a alma e o espírito dela sejam renovados em ti. Salvação vem da palavra zoso, e zoso significa cura integral. Sabe, ele estava dizendo: Senhor, sara. Ele estava dizendo: Senhor, salva. Senhor, cura. Senhor, liberta. Senhor, preserve. Ele está dizendo: Senhor, além da cura física, sabe, eu quero que a vida da minha filha receba o conceito de salvação integral. Ela seja curada em todas as áreas, envolvendo alma, corpo e espírito. Isso fala conosco, isso fala com o crente hoje. O que nós precisamos é entender que somos chamados para viver uma vida em zoso, uma vida em salvação, sendo curados em alma, corpo e espírito. Aleluia, aleluia. Assim Jairo está clamando não apenas pela saúde da filha, mas também pela preservação da vida, que ela continue os projetos que Deus tem para ela. Olha que coisa incrível. Senhor, eu não quero só a cura, os projetos que o Senhor tem para ela, que continue. Quais são os projetos que Deus colocou para você viver? Deus está mandando para você
Há uma palavra profética para você nessa noite. Deus está liberando uma palavra profética para você essa noite. Há uma palavra profética. Pode estar morto as áreas da sua vida, mas Deus essa noite, através de Cristo Jesus, está ressuscitando, curando essas áreas, liberando sozo, salvação em você, para que você possa viver debaixo da bênção do Senhor. Aleluia. Jairo não pediu, sabe, só para a filha ser curada dessa doença. Jairo pede: Senhor, eu quero para minha filha vida plena. Vida plena. João 10:10. Restauração total. Sabe? E diante disso eu fico pensando, e esse homem, quais traumas esse homem poderia estar carregando? Quais traumas, sabe? O primeiro trauma é a iminente possibilidade de perder um filho. No ano de 2000, meu cunhado faleceu. Meu cunhado Marcos. Nessa época, eu, o pastor Henrique, da Igreja Batista Nacional Candeias, e o pastor André, de Itambé, comunidade Vida Plena, nós fomos à casa da minha sogra. 2020. Fomos à casa da minha sogra. Quando eu bati a porta da minha sogra, ela abriu a porta, e a frase dela ecoa em meus ouvidos até hoje. Ela disse assim: meu filho, falando comigo, meu filho, qual dos meus filhos que morreu? Porque 3 pastores na porta de uma viúva é que um filho dela morreu. A morte é o pior salário do pecado. Aqueles que são pais entendem o que eu estou dizendo. Sabe, filhos, a palavra de Deus diz que filhos são a herança do Senhor. E diante de Cristo estava um homem que estava carregando um trauma de uma eminente possibilidade da perda de um filho. Um homem que tinha conflitos entre a religião que ele servia, que ele vivia, e a fé em Jesus. Assim somos nós. Quantas vezes vivemos nos conflitos daquilo que são as crenças limitantes e a fé em Jesus. Também era um homem que carregava sobre si o jugo do julgamento religioso, social. Líder de sinagoga, temia ser reconhecido pelos outros. E nesse cenário aparece uma mulher. Nesse cenário entra a nossa segunda personagem, lá no capítulo 5, versículo 25 do livro de Marcos. A mulher do fluxo de sangue. E quem é essa mulher do fluxo de sangue? E olha que interessante, a mulher do fluxo de sangue, ela também tinha o mesmo período de data, de anos que a menina tinha. A menina tinha 12 anos de idade, e essa mulher tinha 12 anos com uma doença hemorrágica na vida dela. Nós estamos falando de 2 histórias que se encontram, mas são histórias tão distintas. Jairo era um pai que tinha uma filha alegre, que brincava, andava de bicicleta, jogava bola com a molecada, e quebrava panela, e ia para cima, ia para baixo, e ele brincava com a menina, e ele chamava a menina, e ele amava aquela filha. 12 anos de alegria. 12 anos. Em contrapartida, entra em nossa narrativa a história de uma mulher que durante 12 anos tinha um fluxo hemorrágico contínuo.
Se você não entende ou não entendeu o que é fluxo hemorrágico contínuo, é menstruação o dia inteiro, o mês inteiro. Se o mês tiver 28 dias, são 28. Se o mês tiver 31 dias, são 31 dias. Mas Levítico, capítulo de número 15, versículo 25 a 27, diz que aquela mulher era impura. Porque durante a menstruação, a mulher se tornava impura. Ela não podia andar no meio da sociedade. Ela não podia estar com o marido. Ela não podia estar com o filho. Ela não podia estar com os parentes. Ela não podia estar no meio da sociedade. Ela era uma mulher emocionalmente destruída. Era uma mulher espiritualmente rejeitada e financeiramente arruinada, porque tudo que ela tinha, ela gastou tentando fazer com que a sua saúde fosse curada. E essa mulher perde tudo. E aí quando a gente fala que ela perde tudo, a nossa mente é levada a entender que ela perde todas as suas finanças. Mas não é isso. Finanças é o de menos. Aquela mulher perde coisas tão importantes. Ela perde saúde, dignidade. Não existe financeiro que pague a nossa dignidade. Aquela mulher perdeu relacionamentos. Ela não tinha o direito de passar um período afastada daquela doença, daquele fluxo hemorrágico, como uma menstruação, e depois voltar ao convívio. Não, porque a doença era contínua. Ela vivia na solidão, ela vivia no abandono, ela vivia no rótulo cruel de ali vai uma imunda. Isso fere, isso pesa. O emocional dessa mulher foi devastado, gerando nela rejeição profunda. Ela carregou dentro dela a síndrome da orfandade emocional. Estava só, abandonada. Carregou a síndrome da orfandade espiritual. Não podia ir ao templo, não podia se reunir com as amigas. O grupo de escolhidas da época não aceitava ela. Não eram vocês não. Não aceitava elas não. Ela não. Então, diante desse cenário, ela tinha algo que nós não podemos perder. Olhe para mim, ei, olhe para mim. Capacidade de escolher. Sabe, amados, a Bíblia diz: quem quer sabedoria, peça. Peça quem? Que dá livremente. Amém? Sabedoria é inteligência? Sim ou não? Não. Inteligência é conhecimento. Sabedoria é a capacidade de decisão. E ela soube decidir. E qual foi a decisão dela, pastor? Ela teve uma decisão de ação de fé corajosa. Ela disse: espera aí, deixa eu te falar um negócio. Eu já fui no médico tal, eu já fui no médico tal, eu já perdi tanto, e me falaram que se eu tiver fé nesse cara, eu vou ser curado. Ela não foi lá, sabe, como última carta na manga, não. Ela foi lá porque ela creu em Jesus. Sabe por que muitos de nós não recebemos? Porque nós utilizamos isso como a última cartada. E o Senhor não é a última cartada. Ele é a primeira coisa em tua vida. E o verso 28 diz: se tão somente eu tocar em suas vestes, sararei. Olha o termo sarar aqui de novo. Olha o termo sarar, que deriva de zozo, que deriva de salvação. Ela está dizendo: meu corpo, minha alma e meu espírito serão sarados. Tem dias que nós precisamos fazer isso com Deus. Tem dias que a gente precisa bater o joelho no chão e falar: Senhor, manda um zozo aí. Manda um zozo.
manda, sabe, um sarar em minha vida. Meus pensamentos estão meio desorganizados. A saúde parece que não está indo bem, o financeiro não está legal. Senhor, dá uma organizada. Eu sei que foi eu que baguncei. Amados, o Senhor é profundamente amoroso e é um Deus perdoador. A Bíblia diz que aquele que arrepende-se e deixa, alcança a misericórdia. Aí a Bíblia diz que ela utiliza uma palavra. Se eu apenas tocar aqui, tocar é agarrar intencionalmente. Eu tenho intenção. Eu vou lá porque eu tenho intenção. Eu vou tocar intencionalmente. Um toque de fé. Um toque que vai me limpar. E aí, aonde está Jairo? O negócio está acontecendo ali. A coisa está acontecendo. Sabe, há um desenrolar de um movimento de libertação, um movimento de cura, um movimento de transformação na vida daquela mulher. Aquela mulher que carregava um fluxo de sangue. E aonde está Jairo? Sabe, amados, aonde você se posiciona é onde o milagre vai acontecer. Saiba aonde se posicionar. Jairo estava ali, angustiado, mas estava ali. Eu acredito que ele estava olhando o conflito interno. Oh meu Deus, essa mulher está sendo curada. Ô Jesus, vamos fazer o seguinte: ela já está curada, foi curada. Amém, minha irmã? Vai embora, vai para casa, vai lá para a igreja do pastor Carlos, que ele termina de fazer a oração. Agora, libera Jesus aí. Sabe, Jairo deve ter falado assim: libera Jesus em nome de Jesus. Sabe, Jairo está ali parado, em meio a um testemunho de fé e de dor. Deixa eu te falar, o milagre acontece em nossa vida em meio a testemunhos de fé e de dor. Fé e dor. O silêncio da alma, muitas vezes, vai levar você a confiar no Senhor. Enquanto você conversa, Deus se cala. Mas quando você se cala, Deus fala. Se você não pegou a visão, vou te falar de novo. Enquanto você conversa, Deus se cala. Mas quando você se cala, Deus conversa. E quando o Senhor abre a boca, é para vir sobre a tua vida palavras de conhecimento, de sabedoria, palavras proféticas para uma geração vindoura, não só em ti, mas daqueles que irão vir através da tua vida. Sabe, amados, eu creio nisso. E o que Jairo fez? Ele permanece ali, ele não sai dali. E aí, ao ser tocado, Jesus então faz uma pergunta: quem me tocou? Quem é que me tocou? Quem me tocou? Sabe, parece uma pergunta desconexa, parece uma pergunta fora do, sabe, não tem correlação a pergunta. Mas essa pergunta não tem correlação quando nós estamos falando de homens e mulheres naturais. Mas quando nós falamos de homens e mulheres espirituais, tudo aquilo que vem da boca de Deus há um significado, há uma importância, há algo que Deus quer revelar na vida daqueles que Ele está falando. Quem me toca? Aí os discípulos, ainda na carne, sabe? Discípulos que andavam ainda na carne. Senhor, o Senhor não vai levar mal, mas ó, a multidão, é muita gente, sabe? É muita gente. Rose está lá, o Léo está lá, o Wallace está lá, é gente demais lá, sabe? Espremendo.
E o Senhor está perguntando: quem te tocou? Mas os discípulos não entenderam que o Senhor não estava falando de toque físico, mas de toque espiritual. Sabe, nós precisamos entender, amados, que muitas vezes a gente olha e diz: será porque que os discípulos questionaram isso? Eles questionaram isso porque não tinham ainda o discernimento de que aquele toque não era igual a qualquer toque. O toque natural é diferente do toque espiritual. A gente tem que entender, lá em Marcos 5,31 revela que eles estavam olhando para uma situação natural, para o campo natural. Havia uma multidão espremendo, comprimindo Jesus, mas apenas o toque da fé conduz ao toque espiritual. Apenas o toque da fé. É o toque da fé que me leva para o toque sobrenatural. Alguém me perguntou um dia desses: pastor, ainda temos milagres igual havia no tempo de Cristo? Sim, amados, a resposta é sim. Está no toque da fé. Há uma lição aqui muito importante que eu preciso passar para a sua vida. Nem todos que estão próximos de Jesus irão viver o sobrenatural de Deus. Nem todos. Estar perto de Jesus não é o mesmo que ter uma fé ativa. Sabe, proximidade sem fé vai gerar em você religiosidade e não transformação. O sobrenatural não responde à conveniência, responde à entrega. O sobrenatural também não responde ao desespero, responde à fé. Até os discípulos podem estar perto e não discernir o que é sobrenatural. Se você estiver aqui dentro, pode estar acontecendo um mover, as coisas podem estar fluindo, e você falar: eu não vejo isso. E o princípio para enxergar, qual é, pastor? O princípio para enxergar o sobrenatural de Deus, qual é? São 3. Primeiro, prostrar-se. Jairo se prostra diante do Senhor. Prostrar é render-se ao Senhor. A segunda é humilhar e se expor. Humilhação e exposição. A gente está vivendo uma época de que ninguém quer mais se expor. Ninguém, sabe, crente, amados, não tem reputação não, querido. Crente não tem reputação. Crente não tem que preocupar com o seu nome. Crente tem que estar antenado em andar com Cristo Jesus. Sabe, a palavra diz que a quem me justifica é Deus. O terceiro, importante, romper as barreiras. Barreira do medo, as barreiras sociais. Sabe, o sobrenatural, ela só vem após um movimento de fé, um movimento de rendição. Ele não precisa necessariamente acontecer na igreja inteira. Você pode viver um movimento de fé em sua casa, mediante a rendição da tua vida, mediante a você estar se prostrando, se humilhando, se expondo ao Senhor, buscando romper barreiras para viver uma fé sobrenatural. As multidões estão por perto. E aí Jesus olha e diz: alguém me toca. Alguém me tocou. Alguém me tocou. Rompeu as barreiras. Aquela mulher rompe as barreiras. Rompe as barreiras. Voltando a Jairo, enquanto aquela mulher estava sendo ministrada por Jesus, chega a notícia de que a filha de Jairo estava morta. A tua filha, versículo 35, a tua filha está morta. Para que te enfadas, incomodas o mestre? Sua filha morreu, deixa ele quieto. Sabe, o trama do luto, a dificuldade do luto chega antes da esperança.
Sabe, isso tem muito a ver com a nossa realidade de vida. Oramos e parece que as grandes aflições chegam antes do que a resposta. E aí Jesus, ele sempre traz uma palavra que acalma o coração do aflito. Jesus diz no verso 36 para Jairo: não temas, crê somente. Amém? Não temas. Não temas, crê somente. Amados, em nome do Senhor, eu quero que você entenda que Deus não te levantou para que você pudesse seus sonhos, você morrer antes do chamado do Senhor ser cumprido em sua vida. A palavra que Deus nos traz essa noite é: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Eu fui ao médico. O médico falou assim para mim. Claro que ele não falou que eu vou falar aqui, né? Ele falou: você está no bico do urubu. Estou podendo comer somente carne, poucas frutas, não posso comer mais nada. Uva, banana, mamão, carne, é o que eu estou podendo comer. E eu estou comendo isso já tem uns 15 dias. Mas a palavra final vem da boca do Senhor. E o que o Senhor falou para mim? Não temas, crê somente. Não há preocupação sobre isso? Não. Nós somos chamados a fazer a nossa parte. Aquilo que nos compete, a gente tem que fazer. Tem que fazer exame? Sim ou não? Vai fazer. Tem que cuidar da saúde, mudar a alimentação? Sim ou não? Vai fazer. Tem que fazer academia? Sim ou não? Calma, devagar, né? Também não é assim não, vamos devagar. Por partes, porque senão eu cheguei a suar. Sim, tem que fazer. Mas a parte do milagre é dele. Eu sei que tenho que viver muita coisa em Deus. Por isso, não estou preocupado. Mas está ruim o negócio. Risco de coisa séria. Mas o Senhor tem cuidado de mim. Eu entendo que nós temos que fazer com que o que está escrito aqui não seja uma falácia em nossa vida. O que é que a Bíblia diz? Em Isaías capítulo de número 53. Ele levou sobre si as nossas, e o castigo que nos traz a paz estava sobre, e sob as suas pisaduras somos sarados. Sarado aqui é a mesma palavra, zozo. Sabe o que o Senhor falou para mim? E Ele manda te dizer: você é sarado. Você é sarada. Ele levou sobre si as suas enfermidades. Eu vivo pela fé. Aleluia. Aleluia. Incredulidade vai gerar uma fortaleza na mente, que vai impedir o sobrenatural de Deus. O medo vai paralisar a sua fé. Mas o milagre é aquele que chega na vida dos que confiam no Senhor. Aí Jesus chega na casa, e quando ele chega lá, ele encontra o povo chorando. Sabe, no primeiro século, minha esposa falou que também existia isso aqui na Bahia, que
pagava as carpideiras, as mulheres que choravam. Você pagava um valor. Aí a mulherada ia lá e rasgava o verbo, chorando pelo que morreu. Pensa aí. Então, vocês vão, quando o meu inimigo morrer, vocês podem chamar as carpideiras, mas para sorrir, de alegria. Todo mundo rindo. Eita, acabou Satanás, ele morreu. De vez por toda não existe mais entre nós. Lá no lago de fogo e enxofre, como diz Apocalipse. A Bíblia nos diz que naquele momento Jesus chega e leva Pedro, Tiago e João para entrar na casa. E quando ele chega lá, as pessoas estavam chorando. E ele diz: olha, escutem, prestem atenção. A menina não está morta, ela está dormindo. Aqui há uma lição teológica e espiritual que a gente pode falar sobre isso. Você se recorda que quando Jesus fala de Lázaro, diz: Lázaro não está morto, ele está dormindo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, fala que aqueles que estão mortos em Cristo Jesus estão dormindo. E aí Jesus usa a mesma expressão. A expressão, ela está dormindo. Ele é alvo de chacota. É alvo de chacota. Aqui há uma lição preciosa para você. Muito preciosa. Como é que tem sido a sua vida cristã? Você tem feito com que o nome de Cristo seja honrado? Você tem tido autoridade para dizer: não está morto? Sabe, pessoas nos procuram, dizem: pastor, acabou os sonhos, os projetos, o emprego, acabou. Você tem autoridade para dizer assim: está dormindo, não está morto, e o Senhor vai ressuscitar, o Senhor vai acordar. Naquela hora o Senhor então declara profeticamente sobre a vida daquela menina, no versículo 41, e diz: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E a menina que estava morta, dormindo, ela revive. A palavra aqui não é mais ressuscitar, mas sim restauração completa. Restauração completa. Que áreas da vida eles foram tratados? Havia fortalezas da alma que impediam a crença. Amados, deixa eu falar uma coisa. O medo é um dos piores, é uma das piores crenças disfuncionais que nos leva a não termos fé. Eu não sei se você está compreendendo qual o grau da tua fé, como é que está a sua caminhada na fé. Sabe, a vida cristã não é sentar na igreja. A vida cristã não é você fazer suas orações na igreja. Estar na igreja é uma reunião, é cumprindo o mandamento bíblico que a palavra nos diz. Paulo fala sobre isso. Mas a minha vida cristã, ela está no meu quarto, na minha casa, na minha leitura da Bíblia, no meu falar com Cristo. Eu me debruçar, deixando de lado síndromes de orfandade, rejeição social, rejeição espiritual, eu deixando de lado todas essas coisas e lançando-as na cruz de Cristo. Sabe, às vezes nós somos impedidos de avançar por crenças que nos limitam. Você não tem mais jeito, sabe? Você não tem mais jeito. Tudo que você põe a mão dá errado, não presta. Você é um imundo, imunda. Deus não se importa com você. Essas crenças nos paralisam, nos colocam longe da nossa fé. Sem contar a autossabotagem. Sabe, aquela que nós somos paralisados pela vergonha, pela timidez, pela dor. Essas questões vão nos afastando
de um verdadeiro cristianismo, de um Cristo vivo. Sabe, eu não quero que você saia daqui pulando, eu quero que você saia daqui chorando. É muito bom a gente sair daqui pulando e a gente ser cheio dos dons espirituais, isso é fantástico. Só que transformação de vida é uma forma ou estilo de viver. A gente costuma ver pessoas que falam bem assim: pastor, eu sou crente, pastor. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Amados, é só pegar, trazer esse irmão para mim. Porque sempre eu ando com um canivete, uma faca, assim. Eu sempre ando na bolsa para chupar uma laranja. Traz que a gente tira o calo, resolve o problema. O calo está atrapalhando a vida da pessoa, resolve. É bíblico. Jesus falou bem assim: se teu olho está te fazendo pecar, pensa aí, pior era o olho, vai ser só um calinho. Se for muito grande, é um pedaço do dedo junto. Amados, a vida cristã não é brincadeira. Entenda que aquilo que você está vivendo no dia do retorno de Cristo, Ele vai dizer assim: ei, escute só, Ele vai dizer assim: eu não conheço você. Senhor, mas eu tive lá, oh Senhor, peraí, ainda bem que eu trouxe. Ó o crachá aqui, ó o crachá da promessa. Eu era membro da promessa, estava lá, todo culto. Jesus fala: eu não conheço você, porque eu não vou lhe conhecer nos cultos da promessa. Eu vou lhe conhecer aonde você vai para o teu quarto falar comigo, orar. Culto na promessa é reunião com os irmãos, comunhão com os irmãos, é buscar aqui crescimento, amadurecimento. Mas a minha vivência espiritual, a minha intimidade com Deus, é no meu altar que o Jordão cobriu. E hoje, a grande pergunta que ecoa: nós estamos dispostos a romper com esse medo, com a nossa incredulidade, com esse orgulho, com a vergonha, e nos lançar aos braços de Jesus? Eu conheço relacionamentos que a mulher aceita coisas que não deveria aceitar. Eu conheço relacionamentos que homens aceitam coisa que não deveria aceitar, mas o Senhor Jesus não. O relacionamento com Cristo não pode ser corrompido, não pode ser impuro. Eu não posso ofertar-me a Deus pela metade. No dia do meu casamento, eu virei para minha esposa e falei assim: meu bem, meu lado esquerdo, que é o lado da aliança, aceita casar contigo. O outro, eu vou ficar com meus amigos. Com certeza eu tinha levado uma bolsada tão grande, e as promessas tinham encerrado naquele dia. Ali eu não ia estar dormindo, ali eu ia morrer mesmo. Relacionamento com Deus não é pela metade. A gente não oferta aquilo que é dele pela metade. A gente não oferta ao Senhor o que somos e o que temos pela metade. Por isso, assim como Jairo, assim como a mulher do fluxo de sangue, Jesus está nesta noite convidando a cada um de nós para girarmos essa chave, para mudarmos essa chave em nossa vida. Sabe, o que tem te segurado a ter uma vida de comunhão e de graça? Coloque na cruz, leva para a cruz, leva para o Senhor, entregue nas mãos do Senhor. Sabe, há muitos entre nós que não compreendemos que o que nós precisamos é saber que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Esse é o mesmo verso
que constantemente eu falo aqui. Jesus veio para trazer vida, vírgula, vida em abundância. Vida em abundância. Quando você está desanimado, afastado, desanimado na fé, esfriando a fé, eu quero lhe convidar para você mudar a trajetória da sua vida, mudar a história da sua vida. Sabe aquele pai que você quer trazer para a igreja? Sabe aquela mãe que você quer trazer para a igreja? Sabe aquele filho que você quer trazer para a igreja? Muitas vezes ele ainda não veio, porque a sua comunhão está ainda baixa, ainda está pequena, ainda não alcançou o patamar de uma espiritualidade que você seja exemplo para eles. Eu quero encerrar, mas antes de encerrar, eu quero falar com homens e mulheres, principalmente com mulheres. Cuidado, irmãs, muito cuidado com a forma que você conduz e administra o seu lar. Você não deve fazê-lo com punho de ferro, com gritos, com palavras que não estão alinhadas com o Espírito Santo. Mas me tirou do sério, pastor. Amados, deixa eu falar um negócio para você. Me tirar do sério, me tiram todos os dias. Só que quem está me tirando do sério não é maior do que eu. Você não pode ser inferior a essa situação. Você tem que ser superior a isso. Ser alguém forte em Deus. Permitir que o fruto do Espírito, amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, você precisa fazer com que isso seja parte ativa e operante de você. Sabe qual é o grande problema? É que a gente ama ouvir mensagens, que a gente sai daqui pulando e fala: uau, nossa, o negócio, eu vou sair rico da igreja agora. A questão é que eu estou te dando a receita da riqueza, não uma falácia. E a receita da riqueza é ter comunhão com Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Posso vencer a vizinha fofoqueira, pastor? Pode. Deixa eu te dar uma dica. Alguém um dia desses virou para mim e falou assim: pastor, ninguém vai conversar de fofoca com o senhor, né? Eu falei: por quê? E indignada a pessoa, indignada queria saber por quê. Eu falei assim: porque eu não dou legalidade. A nossa vontade é querer saber o que está acontecendo. Isso é fofoca. Você está envolvido no negócio? Não, então fica fora. Você não está envolvido, fica fora. Você está envolvido? Tá. Teve uma reunião? Teve. Você foi convidado? Não. Então fique fora. Você está envolvido, está na reunião, não pediram para você falar nada, então fique fora. Cuidado com aquilo que está enchendo a sua mente. Nós estamos na eminência de ter um grande problema mundial. E você já deve ter visto os noticiários aí. Um grande problema. Eu não estou apontando o tamanho desse problema, nem o que pode ser. Eu estou dizendo que nós podemos ter um grande problema mundial, economicamente falando, e o Brasil muito mais. Economicamente falando, o Brasil muito mais. Muito mais. Por quê, pastor? Porque o Brasil está apoiando um país chamado Irã. E os Estados Unidos
que é uma das grandes potências econômicas que está sempre financiando o Brasil, é contra o Irã. Então a gente, no mínimo, pode ter problemas econômicos. Eu estou falando do teu trabalho, do teu emprego. Porém, a Bíblia diz que os que confiam no Senhor, amém? Aqueles que esperam no Senhor, amém? Eu não tenho que me preocupar, porque o Senhor vai tomar conta de cada um que estiver debaixo da sua unção, debaixo da sua graça, debaixo da sua obediência. Mas isso é plantio. Plantio. O que você tem plantado? Pastor, eu tenho plantado 6 horas de Instagram. Eu tenho para você 2 palavras: parabéns. Porque 6 horas. Não, pastor, eu tenho plantado 6 horas de jogo, de game, de novela, 7 horas. Amados, cada um está plantando a sua colheita. A minha obrigação como pastor é te alertar, porque em tempo de escassez, dos seus cuida o Senhor. Mas não é porque eu estou na igreja que eu sou de Deus. Não é porque eu tenho uma carteira de membro que eu sou de Deus. Eu sou de Deus quando eu vou para o pó, para o joelho, quando eu busco, quando eu clamo. E eu não faço isso aqui, porque aqui é farisaísmo. Aqui é farisaísmo. Agora em casa não. Pastor, a gente não tem que fazer aqui? Tem, continue fazendo. Eu faço. Mas quando você não faz em casa e faz aqui, é farisaísmo. Abra os olhos, crente. O Senhor Jesus está voltando, e Ele vai vir buscar a sua noiva. E não é todo aquele que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Palavra dura, pastor? Não. Duras serão as próximas. As próximas serão duras. O senhor não tem o desejo da gente ter 3.000 pessoas aqui? Tem. Mas que sejam 3.000 pessoas enviadas por Deus, amadas, cuidadas e tratadas, e que estejam dispostas a serem de fato tratadas. Porque aqui, a começar de mim, todos temos que ser tratados. Todos carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Todos os dias temos que ir para o joelho e dizer: Senhor, abra-nos os olhos, aonde eu estou errando, aonde eu estou deixando de fazer a tua vontade. Eu não quero nadar e morrer na praia. E Jesus olhar para mim e falar assim: amigão, você não vai entrar para o gozo do seu Senhor, não. Aí lá vai Fabrício subindo, eu agarro no Fabrício. Fabrício vai falar assim: não é assim não, pastorzão. Para o céu é cada um por si, e Jesus por todos. Carregue no seu coração que aquilo que Deus está fazendo não é um tempo de avivamento. Tantas vezes escutamos isso: Deus está levantando um tempo de avivamento. Não. Como profeta de Deus nessa terra, eu profetizo que Deus não está levantando o avivamento, mas sim um tempo de renovo e de restauração da sua igreja. Porque é disso que precisamos: sermos restaurados, sermos levados para uma dimensão nova. Amém? Doeu muito aí? Você falou amém tão devagar? Amém? Fica de pé, nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Rose nem aguentou levantar. Quero agradecer.